Olá, sejam todos bem-vindos em mais um programa Palavra e Poder. Estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé. Sou a pastora Cleonice, estou aqui juntamente com meu esposo, pastor Roberto. Estamos aqui para esse tempo, onde nós vamos estar aqui compartilhando uma palavra, entendimento, revelação da vontade de Deus, do poder de Deus para a sua vida, para a sua família. Nós temos aqui uma palavra direcionada ao seu coração. A palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito, né? E eu vou passar aqui para as considerações do meu esposo. Nós estamos aqui com uma certeza no nosso coração: abençoar a tua vida. O que move o nosso coração é alcançar a tua vida, alcançar a tua família através do poder de Deus. E dizer para você que nem tudo está perdido, porque existe um Deus que passou pela cruz, passou pela sepultura, mas que hoje está no trono, reinando e governando. E Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Seja bem-vindo, amor. Sejam bem-vindos. Amém, graças a Deus. Que maravilha, é muito bom estar aqui, mas eu não posso deixar de agradecer a Deus, né? Por dar essa oportunidade de nós estarmos aqui, né? De segunda a sexta-feira, 6 da manhã e reprise 11h30 da noite. É porque tem pessoas de Deus, né, na igreja que têm nos ajudado, que têm patrocinado. Quer dizer, uma parte são irmãos lá da Igreja Moriá, né, que é a igreja que nós fazemos parte, pastoreamos, que tem patrocinado, e uma parte é a própria igreja que tem patrocinado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês que têm patrocinado e que Deus levante mais pessoas para nos ajudar até futuramente, quem sabe, se essa é a vontade de Deus, né? A gente possa até aumentar os horários, fazer de repente programa ao vivo, não sei. Mas o importante é estarmos aqui, então eu agradeço muito, eu tenho orado a Deus para que Deus prospere muito aqueles que têm nos dado condição de estar aqui. Talvez esses irmãos, eles não consigam, por causa da correria de trabalho, tá evangelizando e falando de Deus. Às vezes no local deles, ali social, sei lá, familiar ou profissional, mas nós podemos estar aqui. É um meio de evangelizar e de levar realmente essa palavra tão poderosa de Deus, esse Deus tão poderoso para tantas pessoas que estão sofrendo e passando por tantos problemas. Então nós vamos dar continuidade, né? Então sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês, a audiência de vocês. O programa inteiro se faz, né, com nós aqui, vocês aí participando, interagindo. Então nós vamos dar continuidade naquilo que no programa anterior foi falado, que Jesus ele não espera para que ele possa se manifestar uma fé grande, maior do que as lutas e os problemas, mas uma fé como um grão de mostarda. Essa fé, quando ela é semeada, quando ela é manifestada, Jesus diz que é como um grãozinho de mostarda que é menor de todas as sementes que existem na terra. Mas quando ela é semeada, né, assim também é a fé. Quando ela é manifesta, ela vai produzir coisas extraordinárias e grandes. O que a gente já aprende aqui? Deus não precisa de muito nosso para Ele fazer coisas grandes. O nosso pouco, Deus pode fazer algo tão grande através de uma fé nossa tão pequena. Você vai ler, amor? Nós vamos. Os endereços você já deu? Ainda não? Não. Vamos já dar os endereços e depois nós vamos ler já o texto? Sim. Vamos lá? Então, o nosso endereço, Igreja Moriá, ela fica na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz e na cidade de Ribeirão Preto. Será um enorme prazer receber você e a sua família na nossa igreja. E os nossos endereços das redes sociais, no Instagram é o @igrejamoriá.rp e também no YouTube é o @igrejamoriá.rp. Os nossos canais das redes sociais para você nos conhecer melhor, conhecer o nosso trabalho, e todos os nossos cultos, eles estão gravados e está ali na página nossa ali do YouTube, no Igreja Moriá RP. Todos os programas Palavra e Poder e tantos os cultos, ministrações, estão todos ali gravados para vocês. E também temos o nosso telefone, se você quiser entrar em contato conosco pelo WhatsApp, para marcar um aconselhamento, uma visita, ou que quiser nos conhecer, perguntar, ter alguma dúvida com relação à palavra, ou tema que nós abordamos aqui, ou se quiser nos pedir oração,
também quiser nos mandar fotos para oração, você também pode encaminhar pelo WhatsApp. É o 16991628590. Então, o contato por via WhatsApp é o 16991628590. Estamos todos os dias, às 5 horas da manhã, ao vivo, pelo canal do Instagram, fazendo a oração da madrugada. Todos os dias nós estamos ali com um propósito de fé. É oração e jejum para buscar ao Senhor, para manifestar, né? Porque o milagre, ele não acontece por acaso. O milagre é provocado. E como o pastor bem disse aqui, começou, já fez a abertura do programa já dizendo, não importa o tamanho da sua fé. O que importa são as atitudes que você toma com ela. Porque o tamanho da fé pode ser uma fé gigante, mas se ela não tiver atitude, se você não te fizer nada com a fé que você tem em favor do milagre que você quer, ou da resposta, ou da transformação de vida, ou da mudança de vida, não vai adiantar. Você pode ter uma fé muito grande, mas ela não vai resolver. Agora, se você tiver uma fé pequena, pode ser pequena, pequenininha, minúscula, mas se você não tiver dúvida, pastora, mas eu tenho dúvida, o que eu faço? Trabalhe a sua fé. Vamos trabalhar a fé, vamos trabalhar essa situação para que você venha crescendo nessa expectativa e a sua dúvida ela vai sendo minada. E aí sim, você vai viver o sobrenatural, né? Então hoje, a palavra de hoje que nós vamos compartilhar está em Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 17. O Tiago ele vai fazer um paralelo e vai fazer uma analogia bem interessante com relação à fé. E vamos ver o que o Tiago falou. Ele disse assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, atitudes, por si só ela está morta. 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então ele está fazendo um paralelo aqui, uma comparação. A fé sem obras, ela é considerada como morta. Ela não tem valor, ela não tem poder, ela é totalmente inoperante. Então uma fé que ela não tem atitudes de fé, atitudes que vão manifestar a fé dela, ela não vai servir. Ela vai ser uma fé histórica, uma fé religiosa, uma fé... Às vezes a pessoa fala assim, ela fala muito. Já aconteceu, eu conheço muitas pessoas assim. Ela fala muito de fé, fala muito de Deus, mas quando é para ela tomar uma atitude, ela recua. Quando é para ela tomar uma atitude, vamos na igreja, vamos lutar para mudar essa situação, ela fala, não, você sabe, quem sabe vai dar certo ou não. Sabe que eu já ouvi nesse tempo aí como pastor? Às vezes pessoas já me procurou. Fala, pastor, eu não entendo. Eu tenho tanta fé, minha vida, esse problema não resolve. Eu tenho tanta fé, esse problema aqui, eu não consigo, minha vida não muda. Então a questão não é ter tanta fé. Alguma coisa está errada. Se já vimos no programa de ontem que não precisa de tanta fé assim para funcionar, mas uma fé como um grão de mostarda, como é que tanta fé assim não está funcionando se uma fé como um grão funciona? Então você que está nos acompanhando e assistindo, a questão não é ter muita fé, é saber se você está sabendo usar. Vamos colocar assim para a pessoa ficar assim mais claro. Imagina a fé como uma arma, ou um instrumento. Então você tem a arma e você tem o instrumento. Mas se você não usar, não vai adiantar de nada. É inoperante. O que você está fazendo com essa arma tão poderosa que Deus te deu? Vamos pôr assim, que é a fé. Para destruir as fortalezas. Para destruir o mal, o problema, sei lá o que, o problema na família, no casamento, financeiro, saúde, sei lá, emocional. O que você tem feito com essa arma tão poderosa? Nada. Então ela está morta. Então, sabe que nem pessoa já me procurou, pastor, eu não sei porque minha vida não muda, mas como assim? Porque eu tenho tanta fé, mas tanta fé em Deus e não acontece nada. Não precisa de tanta fé assim. Precisa de muita atitude. Aí aqui, Tiago diz assim, ó,
continuando ainda no versículo 26, diz assim, Não. porque assim como é? o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o Tiago ele faz um comparado assim entre a Um pessoa ter fé, paralelo, né, aqui. ele compara ali o corpo sem o espírito, como um corpo morto, ele não tem reação, ele não tem nenhum tipo de estímulo, você pode apertar, você pode cortar, né? E ele não tem um estímulo, porque ele está morto. Assim, a fé, ela não tem nenhum estímulo, ela está morta, inoperante, a pessoa não tem nenhum tipo de reação. O problema está acontecendo, a casa está caindo, a família está sendo, né? Está se diluindo, está tudo indo, né, por água abaixo, e a pessoa ela está se a fé dela não se manifestar e ela não se levantar, não vai adiantar, ela está prostrada. Nós temos um outro versículo E aí aqui. eu quero falar, né? Vou aproveitar. Sim, vou Então abrindo você aqui. aí, isso pode abrir lá em João, né? João capítulo 6, Seis. do versículo 9 em diante. Sim. Então você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo. Então, você está entendendo? A fé que você tem, não precisa ter tanta fé não. Talvez você achava, pelo um programa de ontem, que precisava de muita fé, que a tua fé tinha que ser maior do que o problema que você está passando. Esquece isso. Isso é bobeira isso. Então, por que a fé não funciona? Porque não manifesta. Então não adianta você ficar só aí, sabe? De repente assistir até outros programas, tá nos vendo, tá nos ouvindo. Ah, eu tô entendendo, tá bom. Mas o que você tá fazendo para mudar isso? O que está sendo feito? Entendeu? Então, o que está sendo feito? Então, quando você se levanta, sabe, para ir atrás, fala, nossa, que interessante, que bacana, eu vou lutar, eu vou fazer por onde, sabe? Eu não vou aceitar isso. O que você está fazendo? Você está manifestando, então, a fé. Agora é muito cômodo a pessoa, eu creio, eu acredito, não sei o quê, mas eu vou ficar aqui, na zona de conforto, acomodado, não vai adiantar. É você que tem que se levantar. Ela acabou de falar no início, ou foi no final do outro, nós temos que ser provocadores de milagre, né? Tudo que nós precisamos, lá em Efésios 1:3 diz que Jesus já preparou tudo, todas as bênçãos já é nossa, só que elas estão nas regiões celestiais. Nós precisamos ativar a nossa fé, semear a nossa fé, manifestar a nossa fé, para poder destravar isso, sabe? Isso se manifestar em nós. Então não adianta só eu ficar, eu tenho tanta fé, porque eu não sei porque não muda, mas eu acredito tanto em Deus, e por que não muda? Atitude, ação, movimento, é isso? Você vai ler agora aí, João? Durante as nossas programações, a gente vai ter aqui alguns programas que nós vamos falar sobre os inimigos da fé. E talvez algumas pessoas aqui possam estar nessa condição que você está falando, com relação às questões que às vezes a pessoa tem essas indagações, tem esses questionamentos. Existem alguns inimigos da fé. E a forma que nos foi ensinado a crer em Deus, muitas vezes foi uma forma muito passiva, né? E nós vamos ver pela palavra de Deus que esse exemplo que nós vamos ler aqui agora já vai ser um marco para nós. Por quê? Porque vai contar a história, o relato que Jesus está num determinado lugar que é deserto, um lugar que não tem mercado, padaria, não tem nada em volta, não tem casas, não tem nada. Ele estava num lugar totalmente deserto. E junto com ele estava uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, e estavam também os seus discípulos. E o tempo estava passando, estava ficando tarde, e os discípulos estavam preocupados com aquele número de pessoas que estavam ali já o dia todo, e eles então chegam para Jesus e dão um conselho para Jesus, e dizem assim, Jesus, o senhor não acha melhor mandar esse povo já embora, encerrar já por hoje, para esse povo ir embora? Por quê? Porque já está tarde, está ficando de noite, daqui a pouco tal, e o povo está sem comer e tal. Aí Jesus, então, pega e pede para eles darem comida para esse povo. Aí os discípulos não têm nada lá. Porém, no meio daquela multidão tem um garoto que tem
algumas coisas, tem um lanche lá. Vamos ler? Está lá em João, capítulo 6, versículo 9. Disseram assim para Jesus. Jesus perguntou, tem alguém que tem alguma coisa aí? Aí vieram e disseram assim, ó. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Olha só a visão dos discípulos, né? Quer dizer, eles disseram para Jesus, Jesus, até tem um garoto aí, um moço, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Exatamente, Deus não precisa de muito para fazer o extraordinário, Deus precisa de pouco. Eles tinham uma pessoa no meio daquela multidão que tinha os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus, então, fala para eles, para que trouxessem o povo, sentasse o povo, e Jesus, então, pega aqueles alimentos na mão, agradece e multiplica. E a Bíblia vai dizer, lá no versículo 13, se nós lermos, vai dizer assim, ó. 13. Assim, pois, o fizeram e encheram-se 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, veja só que coisa maravilhosa, né, amor? Eles tinham na mão 5 pães e 2 peixinhos. E detalhe, não fala e 2 peixãos. Peixe. Podia falar 2 peixes. Não, 2 peixinhos. 2 lambarizinhos. Né, 2 trairinhas, sei lá o que era. Era algo pequenininho. Manjubinha, mas sabe, tô brincando. então, mas sabe que a gente aprende aqui? Eu não conheço de peixe. Eu falei, traíra é pequeno? Nem sei. Sardinha é pequeno. Mas às vezes tem sardinha grande. Mas deixa lá. Não, mas isso também, assim, às vezes eu fico meditando. Na Bíblia nada é por acaso, né? Nossa, 2 peixinhos. Não é 2 peixes. Ou 2 peixãos, né? Poderia ter muita carne. 2 peixinhos. O que a gente aprende aqui? Que Deus não precisa que a gente tenha muita fé ou muita coisa para Ele fazer grandes coisas na nossa vida. Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. O texto é claro. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus ele está pronto para fazer coisas grandes, extraordinárias e maravilhosas na nossa vida. Sabe você que está aí agora? Não é em vão, não é por acaso que Deus fez você sintonizar aí agora. Sim. Talvez você se acha tão pequenininho, insignificante. É como 5 pães e 2 peixinhos. Deus só precisa disso. Deus não precisa de mais nada. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Deus, ele não tem nenhuma dificuldade, sabe, para manifestar o poder e a glória dele e fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Mas Deus tem dificuldade, sabe no quê? De fazer com que as pessoas entendam isso e provoque o milagre. E acreditem que pode acontecer o milagre, né? Então a dificuldade de Deus é essa, que as pessoas, sabe, elas acordem, desperta. Olha o que o texto está mostrando aqui. Deus não precisa de muitas coisas para... Deus só precisa de poucas coisas para fazer coisas muito grandes. Então você está aí, eu me sinto a ovelha negra, eu lembrei do Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, da família mais pobre. Deus falou, é você. Eu quero aquele que, sabe, se acha o menorzinho, mais pobrezinho. E olha o que Deus fez, livrou toda a nação de Israel através de um homem. Eu sou pobrezinho, eu sou pequenininho, eu sou da menor família, que não sei o que. Deus falou, é você. Que ele não se via, né? E de repente a pessoa, ela pode falar assim, você pode dizer assim, pastora, meu casamento está por um fio. Já não existe mais amor, não existe mais respeito, não existe mais carinho, afeição. Não existe mais diálogo, não existe mais nem a comunhão entre mim e meu marido, está muito complicado. Mas ainda que seja pouco, sabe? Ainda que esse sentimento que aos seus olhos já não está valendo mais a pena. Esse pouquinho que tem, se você colocar nas mãos de Jesus, porque Jesus estava ali, ele estava pronto para multiplicar e mudar aquela situação. Mas eles tiveram que trazer os pães e os peixes e colocar nas mãos de Jesus. Se eles tivessem colocado aqueles pães e os peixes nas mãos das pessoas erradas, não teria a multiplicação. Mas porque colocaram
aqueles peixes e pães nas mãos de Jesus, houve a multiplicação. Se você colocar esse situação, pouco, né, que talvez você tenha em casa, no seu coração, talvez esse pouco de sentimento, essa pouca vontade, talvez você fale assim, pastor, eu não estou nem com vontade mais de lutar pela minha família, de lutar pelo meu casamento. Na verdade, eu estou cheia, estou cansada, estou desanimada, não quero mais, para mim não dá mais. Mas esse pouco ainda, esse pouquinho, sabe, esse pouquinho de esperança. Talvez você ache assim, ó, já lutei pelo meu marido, já lutei pela minha esposa, não consegui, sabe, o pouquinho de vontade, um pouquinho do querer. Um pouquinho de esperança, pouquinho de fé. Coloca diante de Deus, coloca nas mãos de Jesus e vai à luta. Coloca na mão da pessoa certa. Jesus é a mão da pessoa certa. Ele tem o poder para mudar. Ele tem a condição para mudar isso e multiplicar. Veja que foram 12 cestos cheios, que sobraram, que aquele povo comeu, sabe, sobrou. Então, Jesus não multiplicou em 12 cestos, foi o que sobrou quando eles passaram recolhendo. Então, Deus, ele tem poder para transformar, para mudar e para suprir muito mais do que você precisa. Às vezes você olha para o seu filho, para a sua filha, talvez você olhe para a sua condição profissional, talvez você está vivendo um momento extremamente delicado, diferente. Talvez você está vivendo uma situação que você fala assim, ó, eu tenho tão pouco para investir na minha carreira, no meu trabalho, eu tenho tão pouco tempo, dinheiro, mas se você apresentar essa situação e colocar na mão de Deus, assim como trouxeram aquele peixe, né? Porque aquele moço, ele podia ter falado, eu não vou colocar, o peixe é meu, o pão é meu lanche, eu não vou colocar. Mas ele abriu mão, né? Ele renunciou, ele abriu mão naquele primeiro momento, ele como se estivesse perdendo, mas o que ele comeu muito mais e ele provocou saciar outras pessoas. Então, muitas vezes, para você viver algo diferente na sua vida, você vai ter que abrir mão da sua vontade, você vai ter que abrir mão do que você pensa, você vai ter que abrir mão do que você está determinado a fazer para mudar as coisas à sua volta. Talvez toda a sua família está dependendo só da sua entrega. O que você tem para entregar hoje? Dá mais uma oportunidade para Deus, né? Não desista não, nos procure lá, a gente vai orientar, orar por você. Talvez você já está aí falando, não adianta, não quero mais saber. Deus fez você, está aí acompanhando tudo isso, Deus está falando assim, ó, levanta, dê mais uma oportunidade para que esse Deus tão poderoso possa transformar a situação dessa pessoa. Olha que coisa interessante, os 5 pães e os 2 peixes na mão do menino não passava de 5 pães e 2 peixes. Exatamente. E só ia servir para ele. E o que era 5 pães e 2 peixinhos, peixinhos. Esse texto fala assim, que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Fora mulheres e crianças. E a gente sabe que até nos dias de hoje, e naquela época, eram mais mulheres, né, que iam até Jesus do que os homens. Sim. Então vamos colocar assim, né, de igualdade, vamos multiplicar por 2, 10.000. O que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar, até saciar 10.000 pessoas? 10.000 pessoas, olha para um estádio que tem 10.000 pessoas, é muita gente. Sim. Só que nas mãos do rapaz era apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando aqueles 5 pães e 2 peixinhos foi para as mãos de Jesus, nas mãos. Pastor, me ajuda a colocar a situação nas mãos de Jesus. Nós precisamos te ajudar, mas você tem que nos procurar ali na igreja para nós podermos te orientar e orar por você. Então, talvez o que está aí nas tuas mãos é os 5 pães e 2 peixinhos. Não vai passar disso. Mas quando você confiar e colocar nas mãos do Senhor isso, aquilo que aparentemente era, presta atenção nisso, aquilo que aparentemente para você era insuficiente, incapaz para mudar essa situação, o que é nas mãos de Jesus? Confiando, crendo, depositando a tua esperança e a tua fé em Jesus, isso vai fazer algo tão grande. O sobrenatural de Deus vai se manifestar.
Amém, amor? Isso é bem tremendo, né? Daqui a pouco nós vamos orar. E os próprios discípulos, né, falaram para Jesus assim: o que são esses 5 pães e esses 2 peixinhos na mão, diante dessa grande multidão? Então veja que até para os discípulos aquela condição era muito pequena, né? Não era algo viável, provável de acontecer. Eles não conseguiam enxergar o que Jesus poderia fazer. Então, Jesus surpreendeu eles. Sabe, o que eu vejo é que hoje nós temos vivido uma fé que precisa ser surpreendida quando nós nos permitimos a isso. O que eu vejo é que muitos hoje, discípulos de Jesus, até que creem, que falam que creem, que conhecem, muitas vezes chegam diante de Deus e chegam diante de Jesus com a mesma fala. O que é isso diante de todo esse problema, né? Então, ao invés de nós olharmos de quem nós estamos ao lado, nós olhamos a dificuldade que nos cerca. Então, queridos, essa programação que nós estamos aqui trazendo para você, através desse programa Palavra e Poder, é justamente para ativar a sua fé, é justamente para fazer parte desses discípulos que querem ser surpreendidos por Jesus. E Jesus quer nos surpreender, Jesus quer, sabe, aparecer e mostrar a glória dele para aqueles que confiam nele. Aquele garoto, ele entregou, né, os pães e os peixes, e os discípulos, Jesus colocou os pães. Leia com calma esse texto e você vai ver que os pães e os peixes não se multiplicaram nas mãos de Jesus. Jesus só abençoou e colocou nas mãos dos discípulos. E conforme os discípulos foram partindo, os pães foram se multiplicando. Então, é nessa atitude de fé, é nessa prática de confiança que o milagre vai acontecendo. É conforme você começa a agir, fazendo o que Deus falou, o que está estabelecido, a direção que a palavra te dá, é conforme você vai agindo com base na palavra, é que o milagre vai acontecendo, ainda que seja algo sem solução aos olhos naturais, improvável, impossível. Não se atente a isso. Se atente a fazer o que Deus está falando para você fazer. Os nossos endereços, a nossa igreja, a Igreja Moriá, fica na Rua Platina 121. E os nossos endereços nas redes sociais é o @ no Instagram, @igrejamoriá.rp. No YouTube é @igrejamoriá.rp. Se você quiser também marcar conosco um atendimento, é no 16 991 62 85 90. O nosso propósito aqui é justamente isso, levantar quem são os que vão colocar os peixes e os pães nas mãos de Jesus e nós podemos ver coisas extraordinárias acontecer. Ora por nós, ora por todos. Vamos orar então? Você que já preparou aí a água está seu preparada. Copo com água, né? Você que quer a nossa ajuda em oração e puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos agora. Senhor Pai, nós te amamos, Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui e podemos estar entrando na casa dessa pessoa, Pai, através, meu Deus, aqui da frequência da rádio, aqui da Rádio Fé. Deus, que o teu poder também entre através dessa frequência na casa dessa pessoa, Senhor. Assim como aquele garoto, Pai, ele tinha pouco em suas mãos, mas colocou, disponibilizou nas tuas mãos, Pai. Assim também, olha para o coração dessa mulher, desse homem, deste jovem, desta criança, que nesta oportunidade apresenta diante do Senhor não só as dificuldades, mas o que eles têm. Quais são, meu Pai, as situações que eles têm em mãos e que eles precisam, Senhor, da tua ajuda para que aconteça o milagre. Deus, se mova dentro desta casa, Pai. O Senhor é o Deus onipresente. O Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como o Senhor está conosco aqui nos estúdios, o Senhor está com essa pessoa na casa dela. O Senhor diz isso, o Senhor diz que é onipresente, onipotente, onisciente. Então, Pai, nós clamamos ao céu agora que o Senhor venha de encontro
a vida desta pessoa. Senhor, que assim como o Senhor disse para os discípulos, chame ele, Pai, o Senhor está chamando homens e mulheres através dessa programação para se despertarem, porque o Senhor tem uma obra grandiosa para fazer nessa casa. Nem tudo está acabado. Na verdade, o Senhor não está pondo um ponto final. O Senhor está pondo apenas uma vírgula para que tudo seja transformado. Pai, nós pedimos ao Senhor, venha de encontro à situação de cada um e que o Senhor possa, meu Deus, promover mudanças, transformações, curas, libertações, meu Pai, de perturbações, e que a vida desse povo muda por completo. Senhor, levanta aquele que está caído, direciona ele até a tua casa, a tua presença, para que o Senhor possa, meu Deus, ensinar, lapidar, transbordar na vida de cada um o teu poder e a tua presença. Senhor, consagre o copo com água, que essa água seja fluidificada, que essa água se torne uma água santa, uma água bendita, para que seja um canal, meu Pai, de bênção. A água, ela é um conector de energia. Então, meu Pai, que a energia do céu se conecte à vida dessa pessoa e que o teu poder entre nesse corpo doente agora, e que ele seja totalmente curado e restaurado pelo seu poder. Pai, em nome de Jesus, que todas as doenças sejam cessadas agora, destruídas pelo teu poder, seja doenças na alma ou no corpo, na mente dessa pessoa, que ela seja lavada agora, purificada agora pelo teu poder, em nome de Jesus, e que essa pessoa receba força para estar na tua casa, para estar buscando junto conosco, unir na fé dela, Senhor, para que ela possa vencer, seja lá qual for a situação que ela esteja enfrentando. Pai, nós abençoamos todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças Beba da água agora e receba a tua cura em nome de Jesus. Receba força para se levantar diante dessa adversidade. Aleluia, você é maior, Jesus. Com Deus você é maioria. Amém? Deus abençoe, né? Graças a Deus. Poder Amém. De Deus. Vamos encerrar então, né, a programação, que já deve estar em cima já os ponteiros. Então, estaremos amanhã novamente aqui no mesmo horário, né? Para poder. Quarta-feira, em 2 cultos. Amanhã? Amanhã é quarta? Amanhã é quarta-feira. 2 cultos 2 poderosos. cultos, às 9 horas da manhã e também às 7h30 da noite. É impossível, presta atenção nisso, você colocar os pés ali na igreja e a tua vida continuar do mesmo jeito. Eu vou repetir. É impossível a sua vida continuar desse mesmo jeito aí. Vai, dê uma oportunidade, vá até lá, nos procure. Nós queremos orar por você. E eu estou garantindo, em nome de Jesus, que quando você entrar na igreja, você não vai sair do mesmo jeito que você chegou ali, tá bom? Rua Platina 121. Então amanhã, quarta-feira, 9 horas da manhã, como também às 7h30 da noite. Um forte abraço e até a próxima programação. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus.